Oi, oi, gente! Boa noite! Já estamos ao vivo aqui com mais psicólogos. Vou esperar o pessoal chegar para a gente falar sobre a nossa live de hoje, que é sobre a ortorexia. Então, vou esperar o pessoal chegar para a gente falar sobre a nossa live de hoje. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Gisele já tá por aqui. Boa noite, Gisele. Depois vocês me falem se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Então vou esperar o pessoal chegar. O tema da nossa live de hoje é a ortorexia. O Alan já tá por aqui também, né, Alan? Boa noite. Quero saber de onde vocês são. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Se são psicólogos, se não são só entusiastas da psicologia. O que vocês sabem sobre ortorexia? Se vocês já ouviram falar, o que vocês já ouviram falar? Se vocês têm já alguma dúvida sobre ortorexia, pra gente falar sobre o nosso tema de hoje. A Gisele tá falando que é de Jundiaí, aqui é de SP, pertinho. Eu sou de São Paulo também. Oi, Anderson, tudo bem? Jaqueline, tudo bem também? Vou me apresentar um pouquinho, esperando o pessoal chegar. Eu sou psicóloga. Eu sempre tô aqui no Mais Psicólogos de 15 em 15 dias, falando sobre temas referentes à psicologia, temas que vocês trazem, temas que a gente conversa durante as lives aqui, e o tema dessa semana é a ortorexia. Eu trabalho aqui em São Paulo e a linha de atuação é a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, tá bom? A Daiane tá dizendo que o som e o vídeo tão bons. A Michelle é de Goiás, Michelle. A Gisele tá falando que nunca ouviu falar sobre a ortorexia. Bom, eu vou começar explicando um pouquinho o que é a ortorexia, quais são os principais sintomas, como ela apareceu, pra gente conversando. O Rodolfo tá por aqui também. Rodolfo, boa noite. O Jefferson também tá por aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, a Erika tá dizendo aqui que ela é estudante de psicologia, não conhecia esse distúrbio, então vamos começar falando um pouco sobre ele. O Jefferson também tá falando que não sabe. Que a tela tá na vertical, então às vezes você fazer assim você consegue ver melhor. Você deita o computador, o computador não, o celular, acho que você consegue até ver maior a imagem. Bom, a ortorexia, o Rodolfo também tá falando que tá na vertical. Acho que vocês virarem o celular ajuda, gente, hoje, assim. Porque aqui tá tudo certinho pra mim. Bom, a ortorexia é a obsessão pela dieta perfeita. Então, eu vou falar muito sobre a imagem do corpo, culto ao corpo. Vou falar um pouquinho sobre distúrbio de imagem corporal. A gente vai conversar um pouco sobre isso, que é nesse enfoque que a gente vai trabalhar. A ortorexia é um transtorno muito novo, e ele é um transtorno alimentar, onde existe uma preocupação excessiva com o cardápio. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que é um transtorno novo, ele tem apenas 5 anos de diagnóstico prescrito e casos registrados em consultório no Brasil. Quando eu falo que é uma obsessão pelo cardápio perfeito, por um cardápio clean, um cardápio limpo, eu vou perguntar um pouco pra vocês aqui, quem segue essas blogueiras famosas, quem já tirou foto de comida saudável, quem já começou a comprar comidas ou comprar alimentos saudáveis porque viu alguém falando que era bom, viu alguém falando que era legal. E pra todo mundo tá torto, deixa eu ver se eu consigo arrumar. Acho que assim vai ficar reto pra todo mundo, então, né? Acho que assim vai ficar. Acho que agora todo mundo consegue me ver retinho, né? Vamos ver. Espero que não caia aqui agora também. Bom, todo mundo. Pronto, acho que agora foi a imagem pra todo mundo, né? Bom, então me falem vocês. Quem que vocês já seguiram de pessoas fits? Que vocês já tiraram foto de comida alguma vez na vida? Que vocês já compraram de alimentos saudáveis porque viu alguém falando que era saudável, que era bom, que não engordava tanto. Isso tudo, gente, tem a ver com a ortorexia. Por quê? Porque a ortorexia é quando a gente começa a se importar muito com o que a gente come. Não é aquela situação que a gente
tem um dia do lixo, você tá fazendo uma dieta e tem um dia do lixo que eu posso comer o que quiser. Não, todo dia eu vou me preocupar com o que eu tô comendo a cada momento, tudo que eu vou ingerir, seja um líquido, seja um alimento, tudo eu vou me preocupar de onde vem, quantas calorias tem, quantos nutrientes tem, porque eu quero ter a dieta perfeita. Então eu vou falar sobre ter a dieta perfeita. Ter a dieta perfeita não significa que ela vai ser uma dieta funcional para você, né? Certo? O Wesley tá me perguntando a minha abordagem. Wesley, eu trabalho com a TCC. Fernanda tá por aqui, Carol, Mônica, agora todo mundo tá falando que deu certo, né? E aí, gente, uma coisa importante pra gente conversar, já que a gente tá conhecendo um pouco mais da ortorexia, é o seguinte: diferentemente da anorexia e da bulimia, a ortorexia é quando eu tenho uma obsessão pela pureza do que a gente come. Então, não tem relação direta com o peso, tem uma relação direta com o que eu estou comendo. Por quê? A anoréxica, por exemplo, ela vai começar no final, né, da anorexia, quando tá muito grave. Ela come uma folha de alface, ela come um tomate por dia, ela inventa uma dieta. O ortoréxico, não. Ele tem aquela perspectiva de ter a dieta perfeita. Deixa eu ver o que vocês estão me perguntando. A Carol tá perguntando teóricos que fundamentam esse tema. A Carol tem vários, eu posso te passar depois umas referências, tá bom? Vamos lá. E na ortorexia, esses pensamentos sobre a pureza dos alimentos, eles ocupam a mente da pessoa a maior parte do tempo. Então, eu vou almoçar, eu já começo a pensar no que eu vou comer, o que eu vou comer, se aquele alimento é puro, o que ele tem de proteína, o que ele tem de fibra, o que ele tem de nutriente. E eu me preocupo com isso, eu não me preocupo só em, nossa, eu vou almoçar porque eu estou com fome. Não, eu me preocupo com todos os nutrientes, proteínas, sais, gorduras, tudo que tem envolvido naquele alimento. Então, eu passo o dia pensando no que eu vou comer e por que eu vou comer e o que eu vou ganhar comendo aquilo, né? Além disso, uma outra questão que acontece bastante é que você começa a se limitar, né, no que você está comendo. E isso faz com que a pessoa deixe de ir a lugares sociais. Por exemplo, deixar de ir numa festa com os amigos, com a família. Por quê? Porque qualquer lugar que tenha uma comida que ela não consegue controlar se essa comida é saudável, entre muitas aspas, ela não vai. Ela para de frequentar esses lugares sociais. Tá? A Natércia tá perguntando se esse transtorno seria uma distorção do saudável. Boa noite, Natércia. Sim, é uma distorção do que é uma dieta saudável. A pessoa acha que tá fazendo dieta, só que ela passa dos limites, né? Chama ortorexia, é a dieta perfeita, dieta limpa. E aí a pessoa permite-se comer os alimentos, mas ela fica tão obcecada com o que ela come que todos os pensamentos dela ficam ocupados sobre a dieta o dia inteiro. Ela passa o dia pensando nesses alimentos. Aí, o que ela faz? Ela começa a se permitir só comer alimentos saudáveis. E ela começa a ficar atenta em todos os nutrientes que aquele alimento tem. E com isso, ela começa a pensar: isso é permitido comer? Isso não é permitido comer. E ela vai fazendo uma lista. E essa lista vai ficando cada vez mais restritiva. Ou ela para de ingerir vários nutrientes que ela precisa para o corpo dela. Bom, é assim que a gente começa a perceber a ortorexia. Uma outra característica da condição individual do ortoréxico é ele leva a própria comida quando ele sai de casa. Gente, quando eu falo isso, não tô falando que, então eu levo a minha marmita, eu levo a minha lancheira pro trabalho, então isso... Não, tudo bem, a gente fez uma comida gostosa, sobrou uma comida que a gente quer levar para economizar, ok. É uma pessoa que ela não consegue não levar a comida dela, porque ela não sabe se na rua ela vai encontrar onde ela estiver um lugar que ofereça a ela os nutrientes ou as proteínas ou o que for que ela quer para ter a dieta saudável dela. Então ela se priva de, se ela for sair para trabalhar, tem um restaurante na esquina e vai que o restaurante não tem o que eu preciso, então eu vou levar de casa. Então é uma outra questão quando eu falo de levar o alimento de casa, tá? Tô vendo se vocês estão mandando mais uma coisinha. Ponto isso. É nesse momento que a gente começa a falar que
o bem-estar, que você acha, não, imagina, a pessoa tá comendo saudável, imagina, a pessoa tá fazendo dieta, a pessoa tá sendo uma pessoa regrada, que tá conseguindo melhorar, que tá conseguindo ter uma performance melhor da alimentação dela, uma reeducação alimentar. Não. Sabe por quê? Porque, afinal das contas, muitas vezes que nós encontramos familiares, que nós encontramos nossos amigos, são em situações onde tem comida envolvida. Vamos tomar um sorvete? Vamos tomar um refrigerante? Vamos sair para jantar? Vamos sair para almoçar com o marido, com a namorada, com o que for? A pessoa não vai. Então, pro ortoréxico, não seguir essa dieta tão regrada é um sinônimo de pouca ou quase nenhuma força de vontade. Então, ele deixa de sair, ele deixa de viver ciclos sociais para conseguir seguir essa dieta. E por conta disso, os momentos de convivência viram grandes palcos de confusão. Porque, bom, eu não posso ir. Se eu for, eu não vou comer. Se eu não comer, todo mundo vai falar, vai ficar chato, eu vou acabar não indo. E aí, muitas pessoas que são diagnosticadas com ortorexia acabam fazendo as refeições sozinhos, né? E começam a evitar as confraternizações, evitar sair com os amigos, evitar sair com os familiares, para não ter que passar por esse tipo de situação. E aí, gente, uma coisa que é muito importante ressaltar, que muitas pessoas hoje se tornaram ortoréxicas. Por quê? Porque tem um culto do corpo perfeito hoje, uma concepção do que é parecer saudável, que as pessoas acham que tem que seguir aquele padrão e que aquele padrão é igual para todo mundo. Então, essas fotos dos super malhados, super sarados, super saudáveis do Instagram, do Facebook, das redes sociais, quais forem. Gente, cada um tem um corpo diferente, cada um é uma pessoa diferente, cada um reage diferente a diferentes tipos de alimentos, de situações. Então não dá pra gente ficar se comparando. Eu vou seguir a dieta igual da minha amiga. Você nunca vai ter o resultado igual da sua amiga. O seu corpo responde diferente, o seu biotipo é diferente do da sua amiga. Então não dá pra seguir a mesma dieta. Você vai ter, com certeza, ganhos diferentes do da sua amiga. E aí sempre vem, por conta da ortorexia, por conta dessa necessidade de ter uma dieta muito saudável, o que acaba acontecendo? Uma dismorfia corporal. Dismorfia corporal, a dismorfização da imagem corporal, ela não é a principal característica, mas ela pode sim estar muito presente, porque para você buscar uma dieta tão perfeita, para você buscar um alívio daquela situação tão drástica, você acaba tendo uma insatisfação com o seu próprio corpo. Então você fala, não, eu vou fazer isso, eu não vou mais comer nada de fritura, não vou mais comer nenhum tipo de óleo, porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso ter tal corpo de tal maneira, igual a da blogueira XYZ. E não dá. Nós temos corpos diferentes, biotipos diferentes, não dá, né? Não dá pra fazer isso. E aí, gente, eu trouxe alguns sinais, que eu vou até ler, pra ficar bem claro, eu vou bem devagarzinho, pra gente começar a entender como surge, por onde surge os sintomas, os primeiros sinais da ortorexia, tá? Então, um dos primeiros sintomas é quando você vê que nas suas mídias sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Vimo, no seu Snapchat, onde a mídia social que você tiver, você só... Desculpa. Você só segue, você só curte, você só compartilha perfis e conteúdos relacionados a dicas de alimentação saudável. Então, você não segue mais seus amigos ou familiares, você segue todas as musas fitness, você segue todos os musos fitness, você só quer saber de gente fitness, né? Você quer saber dos cardápios perfeitos, das comidas novas e tudo mais. Um outro sinal importante das pessoas que podem vir a desenvolver uma ortorexia até nervosa, a gente fala que é a solidão. A solidão são duas coisas diferentes. Primeiro, é quando você começa a se isolar de fato, você para de sair com amigos, de sair com familiares para jantar, para almoçar, para tomar café da manhã, porque você não tem o controle dos alimentos fora da sua casa, então você acaba sempre comendo sozinho. E também quando as pessoas começam a dedicar mais de 3 horas diárias pensando no que vai comer, no porquê vai comer, no que vai comer, né? Então,
essa questão do que tem no alimento também é um sinal importante para a pessoa que fica contando. Sabe quando ela pega o rótulo do pacote da bolacha e vê a caloria, nutriente, potássio, sódio, gordura trans, gordura saturada e começa a fazer todo um cálculo em cima disso? A gente tem que ter um alerta em cima dessas pessoas. No mercado também é igual, ela fica horas no mercado porque ela só vai comprar os produtos que ela leia esse rótulo e veja que no rótulo tá tudo ok. E fora de casa, às vezes a pessoa prefere passar fome do que acabar comendo alguma coisa ali na rua em cima da hora, porque são alimentos que a pessoa vai julgar que são alimentos impuros, tá? Outras causas que a gente pode falar da ortorexia. Uma das principais, buscar o corpo perfeito, que a gente já falou aqui. Hoje em dia, normalmente, é muito fácil a gente conseguir deparar com pessoas que têm esses parâmetros mesmo de precisa buscar o corpo perfeito, precisa ir atrás desse corpo perfeito, porque as mídias, a sociedade que a gente vive realmente estão impondo esse corpo perfeito, esses hábitos saudáveis na nossa vida. E aí as pessoas acabam buscando medidas extraordinárias que às vezes não se adequam ao seu biotipo corporal. Não dá para uma pessoa que tem um biotipo de 1,90 m, 1,80 m, pesar 40 quilos, pesar 50 quilos. Não tem como, geneticamente, biologicamente não cabe, né? Tem que ser mais. E a pessoa acaba ficando naquele ciclo vicioso, porque eu preciso entrar nos padrões, e nunca entra nos padrões, e vira uma culpa enorme. E isso causa ortorexia, porque a pessoa vai começar sempre só comer saudável para chegar naquele ideal de corpo que não existe. Não existe um ideal de corpo, né? E esse transtorno da ortorexia, ele requer muita atenção. Por quê? Porque diferente da anorexia e da bulimia, que a gente consegue observar mudanças abruptas de comportamento das pessoas, a ortorexia ela é identificada muito tardiamente. Porque há um primeiro momento, quando a gente olha uma pessoa que tem uma dieta muito regrada, que segue essas dietas e que tem resultados, a gente acha que normalmente ele só está tendo hábitos saudáveis. Só que não é um hábito, ele passou do que é um hábito saudável, ele fez além, né, do hábito saudável. E claro, vem uma questão, uma insatisfação da autoestima, que é um dos principais motivos. Por quê? Causa a ortorexia nervosa, que é quando eu preciso ter aquele corpo. E se eu não ter aquele corpo, eu não sou boa o bastante, eu não sou legal o bastante, eu não sou importante o bastante. E aí vira uma questão muito mais subjetiva, ficar além de tudo. Então calma, vamos resgatar a sua autoestima. Você não precisa fazer essas dietas dessa maneira tão absurda, tão descontrolada para chegar no seu padrão, no que você deseja da sua vida, no seu corpo hoje, tá? As pessoas que têm o diagnóstico da ortorexia, elas se recusam, elas chegam ao ponto de se recusar a comer condimentos, conservantes, corantes, ou seja, elas param de comer alimentos industrializados. Que é muito difícil hoje em dia na rotina que o brasileiro tem. Acaba que alguma coisa que a gente vai acabar consumindo é de fato industrializada. Então a pessoa ainda fica nessa angústia de sempre buscar um alimento que não é industrializado. E aí as pessoas começam a excluir qualquer possibilidade de ingestão de alimentos geneticamente modificados, que também vem como um agravante extremo, porque não é todo lugar que você encontra alimentos que não sofreram alguma mutação ou algum processo de industrialização. Então, novamente, a pessoa começa a se cobrar e começa a se privar de comer certas coisas. E essas pessoas que convivem com essa obsessão, elas excluem de forma radical, assim, a possibilidade de consumir sal, consumir açúcar, consumir gordura. E normalmente isso influencia até de uma forma negativa, porque a gente precisa de sal, a gente precisa de açúcar, a gente precisa de alguns tipos de gorduras que são bons para sobreviver. Então a pessoa acaba cortando isso e não consegue ver que faz mal o que ela está fazendo. E elas ficam tão obcecadas com o preparo do alimento e a composição que o alimento tem,
quando são oferecidos, quando ela não consegue preparar aquele alimento, que ela começa a recusar o alimento do outro. Então, um exemplo de um caso de uma pesquisa era uma paciente que foi no restaurante e levava o próprio azeite porque tinha medo do azeite do restaurante ser condimentado, ser modificado industrialmente. Então, olha a preocupação, o nível de angústia daquela pessoa que precisa levar o azeite na bolsa para conseguir comer, porque não sabe a procedência do azeite do restaurante que ela vai, né? E aí, quando decididas, quando já estão nesse processo da ortorexia muito nervosa, elas se dedicam integralmente à dieta e não medem esforços, independente do que elas vão fazer. Então, elas levam comida na bolsa, elas levam azeite, o sal, o açúcar na bolsa, elas param de sair, elas fazem de tudo para seguir essa dieta que não necessariamente é a dieta que vai funcionar, vai ser funcional para aquela pessoa. E quando elas não conseguem resistir, então tá bom, Esther, você tá falando que a pessoa é perfeita, que ela nunca vai ceder a uma tentação. Ela pode ceder, ela come uma coxinha. Essa pessoa, ela se culpa tanto, como se ela tivesse cometido um crime. Como assim eu comi uma coxinha que foi frita, que tem gordura? É um absurdo. Ela não consegue compreender que ela matou uma vontade, tirou um desejo, ou realmente ela estava com fome, não tinha nada na bolsa e precisava comer. Ela não consegue ver isso, né? E essas pessoas deixam de respeitar o equilíbrio do nosso corpo biológico, o equilíbrio saudável que a variedade de alimentos tem, que eles oferecem ao nosso corpo. O que isso resulta? Desnutrição, anemia e principalmente o que acontece com muitos pacientes ortoréxicos, fome. As pessoas passam fome porque querem, elas passam fome. Eu não vou comer nada disso na rua, eu não conheço de onde vem, eu não confio, vai que tem gordura, vai que tem isso, vai que tem aquilo, não quero. Vou comer só chegando em casa, mas se a pessoa sair 8 horas da manhã, volta só 10 da noite, ela vai passar fome. Elas se colocam nessa situação de passar fome, mesmo tendo condições de comprar um alimento ou de fazer alguma coisa para aliviar aquela sensação de fome, eles não fazem, tá? Há casos de pessoas também relatados em pesquisas que a pessoa vai no nutricionista, né, que é o indicado, vai ao nutricionista, o nutricionista passa uma dieta, uma educação alimentar que vai ser útil para aquela pessoa, comparando aquele biotipo, comparando tudo que a pessoa quer, e a pessoa deixa de acreditar no profissional, deixa de acreditar no nutricionista, porque acredita que alguns alimentos que o nutricionista passa são impuros. Então, tomar muito cuidado. Frequentemente também a pessoa que tem a ortorexia, ela critica muito o estilo de vida das pessoas que estão à sua volta. Então, a pessoa que é ortorexa, que tá ali só comendo saudável, se ela vê você do lado dela comendo uma coxinha, ela vai criticar horrores que você tá comendo uma coxinha, porque para ela não faz sentido você tá colocando aquilo dentro do seu próprio corpo. Então, elas começam a também desvalorizar qualquer hábito que não se adeque às finalidades que são priorizadas pela dieta equivocadamente reconhecida como saudável para ela, que de fato, né, verdadeiramente, concretamente, pode não ser tão saudável assim. Outra coisa importante, a dificuldade de aceitar que uma refeição não se limita só a valores nutritivos, aos alimentos. As pessoas deixam de comer alimentos preparados por terceiros, deixam de frequentar lugares com pessoas que gostam, que têm algum afeto, porque não confiam no alimento do outro. Isso também é muito importante, porque a pessoa acaba se privando cada vez mais, se fechando cada vez mais. E, consequentemente, por conta de tudo isso, vem uma perda excessiva de peso que não é saudável, não é funcional, né? Então, a ortorexia, resumidamente, é isso. É uma necessidade de ter a dieta perfeita, de se alimentar perfeitamente. Só que a gente nunca vai chegar numa dieta perfeita. A gente nunca vai ter algo perfeito sobre isso. E até porque não dá para generalizar. O que vai ser bom para você não vai ser bom para o outro.
eu quis falar da ortorexia hoje porque acontece muitos casos de ortorexia hoje nos consultórios da psicologia, porque tem essa imposição que tem que ter o corpo, que tem que... tava um tempo atrás, porque tem que tomar óleo de coco no café, porque tem que colocar óleo de coco em tudo, depois vinha as fibras, depois... Cada hora vem um alimento que é o alimento o saudável, e todo mundo ingere um pequeno alimento em grande quantidade, e para uma pessoa dá certo, para outra não. E ok, a gente tem que saber disso. Não dá pra gente ficar se forçando a ter uma dieta perfeita, ainda mais sem acompanhamento médico. E todos os nutricionistas e nutrólogos falam isso. Se você vai fazer uma dieta, se você quer se reeducar, né, na sua alimentação, você precisa ter um dia que você coma o que você quer. E que, na verdade, você pode comer tudo um pouco, desde que seja moderadamente, né? Então eu vou ler um pouquinho vocês aqui. A Ana Tércia tá perguntando assim: como seria o tratamento se a pessoa vê aquilo como certo? Como seria para reverter esse tratamento? A primeira coisa, Ana Tércia, é a gente observar e mostrar para essa pessoa que o que ela vê que é certo não é tão certo assim. Que não tá fazendo tão bem assim, que ela tá se privando de sair com amigos, com familiares, que ela tá se privando de outras situações, tanto sociais quanto dela mesma, e que ela acaba perdendo, entre aspas, muito tempo do dia dela se preocupando com uma coisa que ela não precisaria se preocupar tanto. Então a gente primeiro muda essa perspectiva, né, do que ela tá vendo como verdade, pra ela começar a ver essa dieta de uma forma mais funcional, para ela se ver de uma maneira mais funcional. Porque normalmente a ortorexia também tem a ver com autoestima, tem a ver com uma dismorfia corporal importante que tem que ser trabalhada. Aí a Emily tá perguntando se a ortorexia e a ansiedade andam juntas. Não, né? Uma pessoa pode ser ansiosa por ser ansiosa e ter ortorexia. Como pessoas têm só o diagnóstico de ortorexia, como podem ter o de ortorexia e ansiedade. Depende muito de paciente para paciente, Emily. A Natália perguntou outra coisa. Esse transtorno seria um tipo de toque? Não, não seria um tipo de toque, tá? O Wesley tá perguntando: não há uma consequência a curto e longo prazo que estabelece esse controle ao invés da comida? Wesley, há uma consequência a curto e longo prazo, sim, que estabelece um controle. Na verdade, a pessoa, o grande controlador da pessoa da ortorexia é a necessidade de comer saudável, né? Então, ela tem essa... Como que eu posso dizer? Ela tem isso como pressuposto inicial dela, a crença nuclear dela, a crença intermediária dela, que ela precisa comer saudável. E ela vai dimensionar e direcionar e criar perspectivas sobre o comer saudável em qualquer circunstância. Só que isso causa uma consequência, porque ela vai acabar se afastando da vida social dela, ela vai acabar demandando um tempo maior, né, do cotidiano dela, preparando um alimento ou buscando informações sobre determinados alimentos, em vez de se alimentar e aproveitar. Até porque o alimento, né, comer, seja sozinho, seja com amigos, com familiares, é uma atividade que, além de uma necessidade biológica do nosso corpo, ela dá prazer, né? Comer uma coisa gostosa, ou seja, o gostoso que for para cada um aqui, dá prazer. Então, ela acaba tirando o prazer da alimentação, entendeu? Então, ela tem consequências tanto a curto quanto a longo prazo, sim. Tá? Tem mais perguntas, gente? Porque eu queria mesmo trazer hoje esse tema da ortorexia, porque ele é bem recente, né? Ele tem 5 anos que ele é comprovado cientificamente no Brasil. Ele não é tão falado hoje em dia ainda. Então, eu queria trazer para vocês conhecerem um pouco mais, pra gente tirar algumas dúvidas sobre isso. Então, eu queria saber o que vocês têm de dúvidas, de perguntas, de posicionamento, de opinião, pra gente bater um papo. Então, eu vou esperar uns minutinhos, ver se aparece alguma questão, alguma coisa, senão a gente acaba finalizando a live por aqui mesmo. E aí, pra quem tá online até agora, eu sempre vou agradecer por quem tá aqui, ficou aqui conversando e escutando e se questionando, e mandando perguntas, mandando sugestões. E aí, gente, o que eu vou pedir pra vocês, enquanto o pessoal vai mandando umas mensagens, também é assim: deem sugestões de temas pra gente conversar, temas que vocês têm curiosidade, têm dúvida, algum questionamento, pra gente
conversando um pouquinho mais, né? A Ana Tércia tá falando, mas no caso, o prazer não estaria no comer saudável? Ana Tércia, o prazer dessa pessoa da ortorexia, além do... Na verdade, o comer saudável, ele é um prazer, mas na verdade o prazer é o resultado que ela vai ter no corpo dela. Então ela acaba passando dos limites porque ela quer ter um resultado do corpo que ela sempre quis. Então, é um prazer ela comer saudável, mas é um prazer que de repente vira um sofrimento, né? Porque ela não consegue mais comer sem olhar os rótulos, ela não consegue mais comer sem ser fora de casa, e isso vira um sofrimento. Então passa de prazer para sofrimento, né? O Jefferson tá dizendo que é muito boa as lives, a Veralice também. Aí o Marcos Luz tá perguntando, essa abstinência alimentar feita de maneira saudável, pode acontecer algum problema futuro no organismo ou na vida? Essa abstinência alimentar está dizendo de jejum? As pessoas que fazem jejum? Marcos, aí é uma coisa que eu não sei te responder, até porque a gente teria que questionar até o nutricionista para conseguir te responder isso melhor, mas o que eu posso te dizer é que cada corpo é um corpo, né? Independente da área que a gente for trabalhar aqui, cada corpo é um corpo. Então, eu não posso dizer que se a abstinência alimentar feita de maneira saudável pode acontecer algum problema no futuro do seu organismo e de repente na de outra pessoa não pode acontecer nada. Então depende de como o seu corpo reage a essa abstinência alimentar. E o que é essa abstinência alimentar? Mas aí eu realmente te recomendaria a gente questionar um nutricionista para te responder isso de uma maneira melhor e ele com certeza vai ter mais esclarecimento sobre. O que eu entendo sobre o corpo é que cada um é um, né? E a gente não pode generalizar. Às vezes essas dietas de jejum intermitente funcionam para umas pessoas e para outras não. Então a gente nunca pode generalizar o que for, né? Cada um é um só. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, alguma explanação? Alguma coisa que vocês queiram pontuar? Alguma coisa que vocês não concordaram, que vocês não gostaram, que ficou confuso? Vocês podem perguntar as duas coisas, gente. A gente tá aqui pra conversar e não tem problema nenhum. Ah, Stephanie, não concordo, não entendi. Explica de novo. Ou vocês falarem temas que vocês gostariam de saber um pouco mais. A gente tá aqui pra isso, tá? Eu vou dar mais uns minutinhos, senão eu vou encerrar a nossa live hoje por aqui. E aí a gente volta daqui 15 dias com um novo tema pra gente conversar um pouco mais. Então eu vou esperar mais uns minutinhos, ver se aparece alguém. Não vai ter perguntas? Acabou? A do Marcos foi a última. Eu só consegui receber a do Marcos aqui como última. Então eu vou finalizar a live por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aqui outros temas que vocês têm curiosidade, interesse, dúvidas, pra gente conversar daqui 15 dias. E daqui 15 dias a gente volta, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.